Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? A gente sabe que os filmes de Harry Potter são adaptações dos livros, então eles não vão ser 100% igual aos livros. Os filmes vão deixar coisas que tem no livro de fora, mas o que eles também fazem nos filmes, além de cortar partes, é criar partes, é inventar e adaptar coisas. Então muitas vezes nos filmes criam coisas, inventam coisas que não existem nos livros. Então, dando continuidade nessa série aqui, onde eu falo das cenas inventadas nos filmes, vocês vão conferir 51 cenas que foram inventadas para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Prisioneiro de Azkaban é o queridinho aí entre a maioria dos fãs de Harry Potter. A maioria dos fãs acham esse filme o melhor, e eu faço parte dessa maioria. Eu gosto muito de Prisioneiro de Azkaban. Mas antes de começar, meus bruxos, eu queria lembrar para você que se estiver chegando agora aqui no Caldeirão Furado, a sua inscrição é muito importante, então deixa de ser trouxa e se inscreva aqui embaixo. Ativa as notificações também para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e receber os vídeos quando eles são postados. É muito importante que vocês assistam os vídeos logo nas primeiras horas, no primeiro dia que ele é postado, porque isso ajuda muito no engajamento. Você também pode se tornar membro do canal, tendo acesso a benefícios exclusivos como emojis, selos que vão ao lado do nome, e também pode contribuir através do botão valeu aqui, assim seu comentário fica em destaque. Mas se você não conseguir fazer essas paradas que dependem de uma graninha aí, você pode deixar seu like no episódio, que já ajuda muito, beleza? A cena de início do filme que me rende muitas e muitas perguntas do porquê o Harry está fazendo magia fora da escola, conjurando Lumos Maxima, é uma cena totalmente inventada. No livro, o que o Harry tá fazendo é estudando ali para fazer uma redação sobre a caça das bruxas, e ele escreve especificamente sobre Wendelin a Esquisita, que se deixava ser capturada várias vezes porque gostava da sensação de cócega que fazia quando ela congelava as chamas nas fogueiras. Então já descarta essa cena aí, ela não existe. Depois de fugir para casa dos Dursley, o Harry vai se hospedar lá no Caldeirão Furado, né? A gente vê isso brevemente ali no filme, e aí ele confere os livros, todos os materiais escolares, e o livro Monstruoso dos Monstros ataca ele ali numa cena onde ele tira o tênis, joga pro livro pegar. Isso também não existe, foi uma invenção do filme. Lá no livro, o Harry ganha o livro Monstruoso dos Monstros ainda no seu quarto, enviado pelo Hagrid de presente de aniversário. Ainda no Caldeirão Furado, a cena em que o Harry encontra com o Rony e Hermione depois da perseguição ali do bichento com Perebas também é totalmente inventada. No livro, o Harry encontra com o Rony e com a Hermione enquanto ele estava tomando sorvete lá na Florian Forte. E já que a gente falou da cena que o bichento persegue o Perebas, ela também foi inventada. No livro, depois de comprar os materiais ali, o Harry, o Rony e a Hermione vão até a loja de animais mágicos, de criaturas mágicas, porque o Ron quer comprar um tônico pro Perebas, porque ele tá meio desnutrido ali, meio doente, com uma aparência ruim. E aí eles entram na loja e um gato pula com tudo na cabeça do Ron pra tentar pegar o Perebas. E esse gato é o bichento. E aí a Hermione compra o gato. É assim que acontece. A cena onde o Rony mostra o jornal ali todo orgulhoso e o Fred e o Jorge chega atormentando ele, perguntando se ele estava mostrando o jornal de novo, também não existe. Foi totalmente inventada pro filme. No livro, o Harry vê o jornal com a família Weasley viajando no Egito, ainda na casa dos tios. No Caldeirão Furado, o Arthur fala pro Harry sobre o Sirius, que o Sirius fugiu de Azkaban pra matá-lo. Outra cena totalmente inventada. No livro, o Harry escuta o Arthur falando com a Molly sobre isso, porque o Ministro da Magia tinha proibido de contar ao Harry. Só que aí, como o Harry acaba escutando o nome dele, ele para pra ouvir a conversa e acaba escutando e entendendo o que estava acontecendo. Sabe aquela cena na plataforma 9¾ que a senhora Weasley corre desesperada com o Perebas na mão, gritando igual uma maluca? Totalmente inventada. Não é nem adaptação, assim. Essa cena sequer existe. Ela só serve para dar uma certa importância ali pro Perebas, né? Porque no filme ele vai ter um desfecho muito grande. Quando o Harry, o Rony e a Hermione estão entrando ali no Expresso de Hogwarts, o Harry tá explicando o que aconteceu na casa dos Dursley, e o Ron pergunta se ele realmente tinha feito a tia virar um balão. E aí ele fica todo empolgado com isso e fala que tinha sido o máximo. E a Hermione fala que não tem graça, que o Harry poderia ter sido preso. Outra situação que foi adaptada aí, que foi inventada pro filme, porque essa fala acontece enquanto eles estão na sorveteria lá no Beco Diagonal. Só que como foi cortado sorveteria, tudo, aí eles tiveram que jogar essa fala lá pro Expresso de Hogwarts. Depois da festa de abertura do ano letivo, os alunos da Grifinória estão ali no salão comunal, né? E eles experimentam alguns doces, alguns fazem barulhos de animais, o Harry faz o barulho de uma espécie
lance de um trem saindo fumaça das orelhas, e essa cena é totalmente inventada, tipo assim, do zero inventada. Quando o Harry chega em Hogwarts, né, e aí ele vai dormir ali, vai pro dormitório na primeira noite, ele realmente vai dormir. Ele tá muito feliz, mas ele vai dormir. Só isso que acontece, não tem essa festinha não. Durante a primeira aula de adivinhação, o Rony fica espantado perguntando de onde a Hermione tinha vindo, como que ela tinha chego, de onde que ela tinha saído. Isso foi totalmente inventado também pra deixar claro ali que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, pra introduzir ali o negócio da viagem do tempo, porque nessa aula a Hermione chega junto com o Harry e com o Rony, então nada disso acontece. Outra coisa que é totalmente inventada ainda durante essa aula é quando a professora toma um susto ali, né, de ter visto o sinistro na xícara do Harry, e aí um aluno totalmente aleatório responde que não era um sinistro, era um sinistro, chamando ele de idiota, de forma bem rude até. Só que a parada é que esse moleque aí nem existe no livro, não é um personagem que existe no livro, ele só aparece em Prisioneiro de Azkaban, e ele tem mais fala que a Gina no filme. A única fala da Gina em Prisioneiro de Azkaban é: a mulher gorda, ela sumiu. Enquanto esse mano aí, ele fala altas paradas, ele fala isso na aula, ele fala sobre o Sirius Black lá ter escapado, que ele era igual fumaça, que não dava pra pegar. Esse mano aí tirou a sorte grande de alguém colocar ele ali pra ter várias falas no filme, várias, 2, 3 falas. Mas enfim, ele não existe nem no livro e essa cena é inventada. No livro, a própria professora explica o que era um sinistro. Na primeira aula de trato das criaturas mágicas, o Hagrid pergunta quem queria cumprimentar o Bicuço. E aí todos os alunos dão um passo pra trás e o Harry que fica ali e é meio que forçado a fazer isso. Mas também foi totalmente inventado e eu acho ruim eles terem feito essa cena dessa forma, porque ela originalmente no livro é muito mais interessante. O Hagrid tá todo inseguro por ser sua primeira aula ali e não tem só o Bicuço, tem vários outros hipogrifos. E aí ele pergunta quem queria dar um passo à frente pra cumprimentar os animais. E aí o Harry, vendo que ele tava meio inseguro, acaba se voluntariando. E isso é muito legal porque mostra a amizade do Harry com o Hagrid. E aí depois que o Harry faz isso, faz a reverência ao Bicuço, outros alunos se encorajam a fazer isso. E se a gente tá falando dessa aula, a gente não pode deixar de falar sobre o ataquezinho de inveja do Draco, que vai lá no Bicuço, depois do Harry ter voado nele, fala que ele não tinha nada de assustador e acaba sendo atacado. Mas isso é um compilado de coisas que não existem, porque o Draco não vai mexer com o Bicuço só porque o Harry voa nele e ele faz reverência pro Harry, retribui a reverência do Harry. O que acontece é que, como todos os alunos estão tendo as aulas, estão interagindo com o hipogrifo, com todos os hipogrifos na realidade, o Draco acaba caindo com o Bicuço. E aí ele insulta o Bicuço ali enquanto ele tava na aula, porque o Bicuço chega a fazer uma reverência pro Draco, só que aí o Draco fala que ele não tinha nada de perigoso, que ele era só um brutamontes feioso. Aí o hipogrifo ataca. Na primeira aula de defesa contra as artes das trevas também tem aquele lance da Hermione chegando e o Ron perguntando de onde ela tinha vindo, de onde ela saiu, só que isso também é uma invenção do filme. No livro, o Ron não se assusta pelo fato da Hermione chegar do nada, e sim pelo fato dela sumir do nada. Eles estavam indo pra aula de defesa contra as artes das trevas, ela tava logo ali com eles, só que ela some. Isso porque ela não tinha alcançado eles a tempo ali quando tinha voltado no tempo. E aí ela apareceu um pouco mais pra trás. E aí ela falou que tinha parado pra pegar alguma coisa. Só que eu acho que no filme ia ficar um pouco confuso, então eles colocavam ela chegando ao invés dela sumindo. Ainda na aula de defesa contra as artes das trevas, os alunos vão enfrentar os seus bichos papões. E aí tem um show de invenções pro filme aqui. O bicho papão da Parvati era uma múmia, não uma cobra. E aquele palhaço, que sinceramente é mais assustador que a cobra, não existe. A aranha que o Ron enfrenta não fica com patins nas patas, e sim, ela fica sem patas. E o mais importante dessa cena do bicho papão é que o Harry não enfrenta o bicho papão. Quando o bicho papão vai na direção do Harry, o Lupin automaticamente já se coloca na frente dele. Então nada de dementador nessa cena. Não tem o bicho papão se transformando em dementador, não. O Draco falando que a aula que era ridícula e o Crabbe empurrando as pessoas na fila, também invenção. E se eu te disser que uma das cenas mais lindas de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban também é uma invenção do filme? Sim, eu estou falando da cena na ponte onde o Harry e o Lupin conversam e o professor fala um pouco ali sobre os pais do Harry pra ele. Pois é, no livro o que acontece é que o Harry tá andando ali pela escola porque os outros alunos foram pra Hogsmeade e aí o professor acaba chamando ele pra tomar um chá. O Harry entra na sala e aí o diálogo que acontece nessa cena é o Harry perguntando por que o professor não deixou ele enfrentar o bicho papão. Mas o Lupin não fala em nenhum momento sobre os pais do Harry, que conheceu a mãe dele, nem nada do tipo. No filme, o Ron traz um bisbilhoscópio de presente pro Harry lá de Hogsmeade. Isso até tem em uma cena deletada do filme, mas a gente vê ali, antes da cena do ataque da mulher gorda, o Harry subindo a escada com o bisbilhoscópio na mão. Mas isso também foi inventado, porque o Ron manda um bisbilhoscópio pro Harry de presente de aniversário, quando ele ainda tá lá nos Dursley. Quando
Quando o retrato da mulher gorda é atacada por Sirius Black, um alvoroço acontece no castelo e o professor Dumbledore pede pro Filch procurar a mulher gorda em outros retratos. E aí o Filch fala que não precisava, que já tinha achado, e aí a mulher gorda, escondida atrás de um hipopótamo, diz que quem tinha feito aquilo tinha sido Sirius Black. Só que isso também foi inventado e modificado e repaginado, porque no livro isso realmente acontece, o ataque ao retrato realmente acontece. Só que o Dumbledore não pede pro Filch procurar a mulher gorda, na verdade, ela nem é encontrada no mesmo dia, ela fica escondida entre os retratos, e aí quem tá nessa cena ali é o Pirraça, o poltergeist do castelo. Então ele diz que Sirius Black tinha um gênio danado e deseja sorte pra quem fosse tentar encontrá-lo. Aí sim o Dumbledore manda trancar o castelo e aí tudo que aconteceu daquele jeito. Outra cena muito marcante, muito legal de Prisioneiro de Azkaban, mas que foi inventada pro filme, é a que o Dumbledore fala uma de suas famosas frases: deixe-o dormir, porque nos sonhos entramos em um mundo inteiramente nosso. Deixe que mergulhe no mais profundo oceano ou flutue na mais alta nuvem. E aí foca no teto do grande salão. Bonito demais. Mas isso não existe. Não existe. Total e completamente inventada. No livro, o Dumbledore só conjura sacos de dormir pros alunos, deseja boa noite e sai do grande salão. Quando Snape substitui o Lupin ali na aula de defesa contra as artes das trevas, tem uma mistura de coisas que não existem. Ele pergunta qual era a diferença entre um lobisomem e um animago e a Hermione responde, e aí ela diz que um lobisomem só respondia ao uivo de sua espécie. O Malfoy contribui tirando sarro da Hermione e o Snape tira pontos dela. Nisso, o Ron concorda com o Snape, falando que às vezes ele tinha razão sobre ela ser uma irritante sabe-tudo. Sem contar que o Ron também fica espantado com ela chegando do nada. 1. Hermione não chega do nada no livro, ela tá ali na aula desde sempre. 2. O Snape pergunta sobre a diferença entre um lobo comum e um lobisomem, não um animago e um lobisomem. E por último, o que me deixa mais irritado com essa mudança é o Ron defendendo a Hermione. O Ron defende a Hermione do Snape. Ele enfrenta o Snape e leva uma detenção. Ele enfrenta o Snape perguntando por que o professor faz uma pergunta se ele não quer resposta. E aí a detenção que o Snape dá pra ele é simplesmente limpar os pinicos da ala hospitalar sem magia. E aí coloca o Ron como um babacão, apoiando ali o professor sendo um babacão com a Hermione. Ainda nessa cena, o Snape pede uma redação pros alunos ali, 2 rolos de pergaminho, e então o Harry fala que tinha quadribol no final de semana. E o Snape fala que era pro Harry não se machucar porque nenhuma contusão seria desculpa. O Draco manda um desenho pro Harry com um Harryzinho sendo atacado ali durante o jogo, só que isso também não existe. Tirando a parte da redação, o Snape realmente passa a redação. Mas o Harry não questiona falando do quadribol e o Draco nem manda um desenho pra ele. O quadribol de Prisioneiro de Azkaban é um dos meus preferidos, porque ele é bem pegado e aí tá aquela chuva tensa. Durante o jogo, o Harry avista o pomo e vai em direção dele. O apanhador da Lufa-Lufa está na frente, que no caso é o Cedrico, mas né, no filme colocaram um ator qualquer ali. Coitado, né? Não um ator qualquer, tipo, não era o Robert Pattinson ainda que fez o Cedrico no filme seguinte, né? Mas ali era só um ator que eles não escolheram a dedo, sei lá, só colocaram qualquer ator. Aí o Cedrico toma um raio ali, cai, e o Harry vê o Sinistro formado ali nas nuvens. Ele cai da vassoura porque os Dementadores o atacam e o Dumbledore usa o feitiço Aresto Momentum para que ele caia desacelerado, para que a sua queda fosse amortecida. E da arquibancada mesmo que o Dumbledore faz essa magia sem usar varinha. Você que leu o livro, lembra o que foi ou não inventado pro filme nessa parte? No livro, o Cedrico não é atingido por um raio, ele nem sequer tinha visto o pomo de ouro. Ele não tá do lado do Harry disputando pelo pomo. Ele só apanha o pomo depois que o Harry cai da vassoura e sem ver que o Harry tinha caído, porque ele ainda tenta fazer com que a partida fosse cancelada porque não tinha sido justo, porque ele não viu que o Harry tinha caído da vassoura por ataque de Dementadores. O Sinistro não aparece nas nuvens. O que acontece é que o Harry olha para uma das arquibancadas enquanto tá perseguindo o pomo e ele vê um cachorro preto na arquibancada, em uma parte da arquibancada que tava vazia. E não era o Sinistro, era o Sirius assistindo ele jogar quadribol. Óbvio que ele ficou assustado, porque ele achava que era o Sinistro. E o Dumbledore não salva o Harry dessa forma que aparece aí. Ele vai correndo para dentro do campo e usa a varinha ali para amortecer a queda do Harry. Depois disso, ele ainda conjura seu patrono e espanta os Dementadores dali. Em um dos passeios que vai acontecer para Hogsmeade, o Harry decide quebrar as regras e ir com a capa de invisibilidade. Só que o Fred e o George acabam percebendo suas pegadas na neve, levam ele para um canto e dão para ele um mapa do Maroto, para que ele fizesse bom uso, que seria muito útil para ele. Cena muito legal, mas não existe. No livro, o Harry nunca decidiu ir para Hogsmeade escondido. Foi o Fred e o George quem chamou o Harry para uma sala vazia, do lado da estátua da bruxa de um olho só, e aí eles deram o mapa do Maroto pro Harry de presente, explicando o que era, falando sobre as passagens secretas que ele iria fazer bom uso. Então essa cena do Harry tentando ir pra Hogsmeade de capa de invisibilidade não rolou. Depois disso, o
Harry acaba indo pra Hogsmeade com a capa de invisibilidade, sai no porãozinho ali da Dedos de Mel, derruba a caixa e tudo, sai da loja e ainda pega um pirulito do Neville. Isso também foi inventado. O Harry não usa a capa de invisibilidade pra ir pra Hogsmeade. Ele, por incrível que pareça, ele vai sem usar a capa e ele muito menos pega o pirulito do Neville. Ele só fica muito encantado com a loja. Isso ele realmente fica, ele fica ali olhando, vendo todos os doces que tinha, mas ele não pega o pirulito do Neville, não. Harry encontra Rony e Hermione em frente à Casa dos Gritos, e aí eles estão ali conversando e tal. O Draco chega, começa a atormentar os dois, e o Harry taca bolinhas de neve nele ali, assusta, arrasta o Draco pra dentro da Casa dos Gritos, deixa o Valentão morrendo de medo. Depois o Harry vai e puxa a touca e o cabelo ali do Rony e da Hermione. Essa cena é legal, mas ela também é muito diferente, tem muita coisa inventada. No livro, o Harry encontra o Rony e a Hermione escolhendo doces pra levar pra ele no castelo. E aí eles estão discutindo sobre o que o Harry iria gostar ou não, e o Harry fala atrás deles, e aí eles se assustam. A parte em que o Malfoy vai atormentar ali na Casa dos Gritos é bem mais pra frente. O Ron tá sozinho em frente à Casa dos Gritos porque ele e a Hermione estão brigados. E aí o Harry, dessa vez sob a capa de invisibilidade, joga lama no Malfoy e no Crabbe, faz eles caírem e tal. Só que o Crabbe acaba tropeçando na capa de invisibilidade do Harry, puxando um pedaço, e aí a cabeça do Harry aparece. E aí o Draco vê isso, ele vê a cabeça do Harry ali flutuando, né, que ele o corpo dele tá invisível, e aí o Harry volta correndo pro castelo porque ele sabia que ia se dar mal. Ao ouvir no bar Três Vassouras que Sirius Black era seu padrinho, era amigo de seus pais, o Harry fica consternado, e aí ele sai do bar derrubando os outros, senta numa pedra chorando e fala que iria matar o Sirius, que ele era amigo dos pais dele e tal. Uma cena que dá um pouco de dó assim, mas também dá um pouco de vergonha ali da forma como o Daniel interpretou ali naquela parte. Eu particularmente não acho tão bom. Mas minha opinião não vale de nada. Acreditem ou não, essa cena não existe no livro. O Harry não entra escondido no Três Vassouras, porque o Três Vassouras não é só pra bruxos maiores de idade, isso é totalmente criação do filme. O Harry entra lá, ele tá com o Rony e a Hermione, vão tomar uma cerveja amanteigada, e aí os professores entram. Entra o Flitwick, a Minerva, o Hagrid e o Ministro da Magia. E eles ficam ali no balcão mesmo e conversam com a Rosmerta. O Harry se esconde embaixo da mesa. E aí os três escutam isso. O Harry escuta junto com o Rony e com a Hermione o que eles estão conversando. Depois disso eles vão embora e o Harry segue seu caminho pela passagem secreta. Ron tem um pesadelo durante a noite e acorda dizendo que as aranhas queriam vê-lo dançar, e o Harry fala que era só pra ele dizer que ele não queria dançar. E aí o Harry tá ali com insônia olhando o mapa do Maroto e vê o nome Pedro Pettigrew. Ele simplesmente levanta e vai em direção ao castelo onde estava aparecendo ali no mapa que esse nome estava, porque ele tinha escutado que Pedro Pettigrew estava morto. O Snape então encontra com ele, pega o pergaminho e quase que o Harry se dá muito mal, só que o Lupin aparece e salva a pele dele. E essa cena não é nem adaptada, ela é totalmente inventada. No livro não existe nenhum pouquinho de desconfiança da parte do Harry sobre Pedro Pettigrew. O Harry nem sabe quem é Pedro Pettigrew, ele nunca tinha escutado falar o nome Pedro Pettigrew. Ele nem viu no mapa o nome Pedro Pettigrew, não tinha isso. O que acontece é, lembra quando o Draco vê a cabeça do Harry fora da capa de invisibilidade? Então ele vai correndo pro castelo pra contar pro Snape, e o Snape acaba apanhando o Harry quando ele chega em Hogwarts, mas o Snape não viu nada, o Snape não viu ele saindo da passagem, nem nada do tipo. Ele só pegou ele ali e aí levou pra sala dele. Ele viu que o Harry tava com os bolsos cheios de doce, viu o pergaminho na mão do Harry e pergunta o que era. Ele fala pro pergaminho revelar os segredos, e quando ele fala que era Severo Snape, então o mapa do Maroto começa a insultar ele. Os quatro, tanto o Aluado, quanto o Rabicho, quanto o Almofadinhas, quanto o Pontas, começam a insultar Snape. E aí o Snape fala que o Draco tinha contado que viu a cabeça do Harry flutuando e tal. Essa era a real encrenca que o Harry tava. Só que aí o Ron chega a milhão disparado, sem fôlego, dizendo que jurava por Deus que ele que tinha dado de presente pro Harry, que ele que tinha dado os doces pro Harry, que ele podia jurar que não tinha nada de errado. E então o Snape que manda chamar o Lupin, porque ele sabia que Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas eram os marotos. E aí ele sabia que o Lupin era o Aluado e fala, e esse pergaminho aqui, talvez o Harry tenha pego ele direto da mão de seus fabricantes. E aí o Lupin fala pro Harry, você conhece Aluado, conhece Rabicho, conhece Almofadinhas e Pontas? O Harry, não, nunca ouvi falar na minha vida. Ele, pois bem, então é isso, vou analisar o mapa, muito obrigado, e pum, vai embora. É isso que acontece no livro. O trio vai visitar o Hagrid ali, que tá no lago, tacando pedrinhas, e tá muito triste porque aconteceu a audiência do Bicúcio e ele seria executado. Só que essa cena também não existe no livro. Quem dá a notícia de que o Bicúcio ia ser executado é a Hermione, pro Harry e pro Ron. Ela que recebeu uma carta do Hagrid porque ela tava tentando ajudar o Hagrid nesse caso. No dia da execução do Bicúcio, o Draco tá ali
espiando e tal, e tirando sarro, e aí a Hermione dá um belo de um soco na cara dele. Muito bem dado, que foi como um presente pra todo mundo, porque todo mundo um dia já quis socar a cara do Draco. Se você não quis, cara, você tá muito errado. Tudo bem que não é uma cena inventada, eu vou dar uma roubada aqui. Ela é uma cena diferente do que tá no livro, ela é adaptada. A Hermione dá um tapa na cara do Draco, não é um soco, como foi no filme. Ela também nem sequer aponta a varinha pra ele. Ela simplesmente vai pra cima dele e dá um tapão na cara dele. Outra cena que também foi inventada é quando o trio tá ali na cabana do Hagrid e ele entrega o Perebas pro Ron, falando pra ele cuidar melhor dos bichinhos dele. Não é assim que acontece. Eles estão na cabana, o Hagrid tá totalmente ali triste porque o Bicurso seria executado dentro de poucos instantes. E aí a Hermione vai fazer um chá pro Hagrid e ela vai pegar a leiteira e o Perebas tá escondido ali e ela quem encontra ele. Ainda nessa cena, um jarro na mesa do Hagrid de história e o Harry toma uma pedrada na cabeça, que foi a própria Hermione que jogou porque ela tinha voltado no tempo. Mas isso também não existe, porque eles mesmos olham pela janela e vê que o pessoal tá chegando e eles saem dali, sem precisar de ter nada quebrado não. Depois de saírem da casa do Hagrid, eles se escondem atrás das abóboras e aí tem todo aquele lance de olhar pra trás porque houve barulho e aí eles saem dali e o Perebas morde o Ron e então ele vai atrás do rato e o Sirius aparece transformado em cachorro, puxa o Ron pra dentro do Salgueiro Lutador. Isso também não é assim. O Perebas nunca mordeu o Ron. Essa mordida aí foi inventada. O que acontece é que o bichento aparece e pula no Ron pra tentar pegar o Perebas. Aí o Perebas consegue escapar da mão do Ron, corre, o Ron pega ele e aí sim o Sirius aparece e aí ele pula no peito do Harry, ele dá com as patas no peito do Harry, derruba ele e vai lá e puxa o Ron pelo braço pra dentro do Salgueiro Lutador. E por falar em Salgueiro Lutador, essa é a cena... Cara, Prisioneiro de Azkaban pode ser um filme muito legal, pode ser considerado o melhor filme de Harry Potter, na minha opinião. Mas a cena da Hermione com o Harry no Salgueiro Lutador é uma das maiores vergonhas alheias que eu já vi na minha vida. A Hermione puxando o Harry pela gola do pescoço ali, pela gola da camisa. Nossa, é muito feia essa cena. Isso não acontece, tá? No livro, não acontece. O que acontece é, o bichento vai lá, aperta o nó do Salgueiro Lutador, que faz ele ficar paralisado, e então eles entram pra dentro da passagem. Eles tomam um prejuízo ali dos galhos e tal, mas o bichento vai lá, paralisa e eles conseguem ir pela passagem. Na Casa dos Gritos, depois de Sirius Black assumir sua forma humana, a Hermione se coloca à frente de Harry dizendo que se o Sirius quisesse matar alguém, ele teria que matar todos eles. E aí o Sirius responde que só ia matar uma pessoa naquela noite, com uma cara de psicopata maluco. Isso existe? Não existe. É o Ron quem diz isso. Com a perna quebrada, ele fica de pé e fala que se o Sirius quisesse matar alguém, ele iria ter que passar por todos eles. E aí, o Sirius, muito calmo, diferente do que tá no filme, responde pro Ron se sentar porque aquela perna ia piorar, que só teria uma morte naquela noite. Tipo, muito calmo. Uma das melhores... Eu falo Sirius, a Siri responde, maluco. Uma das melhores cenas de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, sem dúvidas, é a que o Sirius grita: "Eu já esperei muito! 12 anos de espera em Azkaban!" É muito boa essa cena. Você acredita que ela não existe? O Sirius não berra assim não, quando o Lupin fala pra ele contar as coisas, pra eles esclarecerem ali. Ele esclarece sim, ele começa a contar ali, então tipo, era uma vez 4 jovens garotos, não, ele não fala assim, mas ele começa a contar. E aí quando o Lupin tá contando, ele só fala assim: "Tá, mas vamos logo, porque eu quero realmente cometer o crime pelo qual eu fui condenado." Mas tipo, muito calmo, muito tranquilo, não berrando igual um maluco doido. Só que ainda bem que fizeram essa cena no filme, porque ela é muito icônica. Ainda na Casa dos Gritos, o Harry simplesmente ataca o Snape porque ele quer saber ali o desenrolar da história. O negócio tá estranho, ele quer saber. Então ele dá um Expelliarmus no Snape bem dado e o Snape desmaia. O Harry até puxa a varinha ali do bolso da Hermione pra atacar, né? Mas isso não acontece não. Nesse momento no livro, o Harry, o Ron e a Hermione estão com suas varinhas porque o próprio Sirius e o Lupin devolveu a eles pra contar a história toda, pra falar: ó, a gente é inocente, a gente tá desarmado, ó, pega a varinha aí, fica de boa. E aí é o Harry, o Rony e a Hermione quem atacam juntos o Snape, porque eles, sem querer, não foi combinado, eles atacaram juntos. Aí o Snape desmaia, por isso. Quando o Lupin pega o Perebas ali pra transformá-lo em humano novamente, ele solta em cima do piano e eles começam a tirar feiticinho ali e quase erram, mas eles finalmente acertam
acertam quando ele tá entrando num buraco e se transforma em homem de novo. Só que essa cena é totalmente inventada, é pra um clímax ali, porque o que acontece é que eles transformam ali na mão mesmo e não tem nenhuma correria nem tentativa de fuga do Pettigrew. Depois que Lupin se transforma em lobisomem, ele vai ali na direção do trio, só que aí o Snape aparece porque ele acordou e então ele se coloca na frente dos três heroicamente e defende os três do ataque do lobisomem, toma uma patadona lá. Blé, esse cara quiseram muito colocar o Snape como herói ali, tipo, o Snape não fez isso, mano. O Snape tava muito preocupado em entregar os Sirius. Ele não fez isso. O Snape só acorda quando o Sirius já tinha sido atacado por dementadores com o Harry lá e o Harry já tinha conjurado o patrono. Só ali, aí ele chega, pega o Sirius desmaiado, tudo e leva ele pra enfermaria lá, leva os garotos pra enfermaria e o Sirius preso lá na sala do Flitwick pra entregar ele logo pros dementadores. O Harry atacando a pedra no lobisomem também pra tirar a atenção do Sirius, totalmente inventado. Não existe. O Harry só vai atrás do Sirius depois que o Sirius tentou atrair o lobisomem pra longe. Quando eles voltam no tempo, o Harry e a Hermione veem eles atacando o Draco. Isso aí não existe. Mas é uma cena legal que colocaram no filme. Lembrando que isso não é crítica, tá? Ao filme, nem ao livro, nem nada. É só por entretenimento mesmo. O que acontece é que o Harry e a Hermione percebem que eles estão indo pra cabana do Hagrid porque eles escutam passos e tá invisível ali, só que eles sabem da capa de invisibilidade, né? Então é só isso, eles não veem o Draco nem nada. Uma coisa leva a outra, como eu falei lá, não quebra jarro, o Harry não toma uma pedrada, então Hermione não atira essas pedras ali atrás das abóboras. Isso não acontece. E como eles não escutam um barulho e Hermione olha pra trás desesperada falando que achava que tinha visto algo, a Hermione também não mexe no galho perguntando se era assim que ficava o cabelo dela. Não existe. Depois que o Carrasco é dispensado porque o Bicuço acaba fugindo, ele corta uma abóbora. Só que isso também é inventado, porque no livro ele não corta abóbora nenhuma. Ele bate um machado irritado na cerca. E aí é esse barulho que eles escutam, achando que tinha sido a decapitação do Bicuço. Enquanto eles aguardam na floresta com o Bicuço, ele começa a comer uns morcegos muito feliz. Só que isso daí não acontece. O Bicuço tá todo agoniado querendo voltar pro Hagrid, principalmente porque ele vê o Hagrid ali distante, todo alegre, comemorando, meio embriagado, porque o Bicuço tinha fugido. E aí ele queria voltar pro Hagrid. Ali nessa hora também o Lupin chega e imobiliza o Salgueiro Lutador usando um feitiço. Só que isso não acontece, não tem como imobilizar o Salgueiro Lutador com um feitiço. O Lupin pega um galho ali do chão e aperta o nó que faz o Salgueiro ficar paralisado. Porque se não pensa, a Hermione usa o mesmo feitiço no segundo ano. Se fosse só usar um feitiço simples assim, qualquer pessoa já teria entrado ali. Hermione uivando pra atrair o lobisomem. Essa cena não existe. Não existe nem um pouco. Aqui, o que aconteceu no livro, e eu falei no vídeo sobre a viagem no tempo e a galera ficou em dúvida, o que eu entendi foi, no momento em que a gente acompanha o lobisomem correndo atrás do Sirius, ele tá uivando. Isso é descrito no livro. Ele corre atrás do Sirius uivando. E então o Harry e a Hermione voltam no tempo e estão mais uma vez nesse local. E aí tem dois Harrys e duas Hermiones. Um que já estavam ali e os que voltam no tempo. Exatamente onde o lobisomem passou. Eles estão muito próximos. E eles estavam escondidos na cabana do Hagrid nesse momento no livro. Pra mim, o fato deles estarem muito próximos ali, tanto do passado quanto que tinha voltado no tempo, criou um eco. E o lobisomem ouviu ele mesmo uivando. Um eco que meio que atravessou o tempo. Quem já assistiu esse vídeo na Viagem no Tempo, talvez entenda, mas quem não assistiu, talvez fique um pouco confuso. Viagens no tempo criam paradoxos, criam fenômenos. Então, o que eu entendi no livro foi isso, é que o lobisomem ouviu ele próprio. Ah, Caco, mas tinha só um lobisomem, o lobisomem não voltou no tempo. Exato, não voltou, mas o Harry e a Hermione voltaram. E como eles estavam nos dois lugares ao mesmo tempo, muito próximos, criou um eco. E aí o próprio lobisomem se ouviu uivando. Ou então, se você quiser acreditar que o lobisomem só correu sem motivo, sem uivar, fica aí. O entendimento é seu, o problema é seu. Eu gosto de acreditar nisso. O que importa é que a Hermione nunca uivou. Outra cena que também foi completamente inventada é o lobisomem quase atacando Harry e Hermione e sendo afastado pelo Bicuço. Isso realmente não existe em tempo algum. Nem no livro, nem nada. Hermione chegando na cela e metendo um bombarda pra abrir ali pro Sirius fugir é bem legal, mas também não existe, foi inventado. No livro, a Hermione e o Harry resgatam o Sirius pela janela da sala do Flitwick, montados no Bicuço. E aí eles voam até uma torre do castelo pro Harry e pra Hermione desmontarem do animal e o Sirius poder fugir. Um dos momentos mais bonitos dessa parte é quando o Sirius fala que as pessoas que amamos nunca nos deixam e diz que o Harry poderia encontrar elas no coração. É muito bonita essa frase, mas não existe. O que acontece nesse momento é que o Harry tá todo apressado pro Sirius ir embora e aí o Sirius fica, ai, você é bem filho do seu pai, como que eu posso agradecer? E o Harry e Hermione grita, tipo, vai embora, mano, foge! E aí o Sirius foge. Depois de salvar o Sirius conseguir fugir, aquela cena emocionante Nossa, aquela cena é muito emocionante. O Harry e a Hermione voltam
ficam correndo ali nas badaladas pra dar tempo de chegar na porta. Eles chegam, falam com o Dumbledore que tinha dado certo e o Dumbledore se faz de besta. Tipo, deu certo o quê? Boa noite. No livro não tem essas badaladas, muito menos o Dumbledore se fazendo de besta. No livro eu acho até mais legal essa parte. O Harry e a Hermione chegam a tempo ali e o Dumbledore tá fechando a porta da ala hospitalar. E aí o Harry fala, deu certo, ele se foi. E aí o Dumbledore fala, e parece que vocês também já se foram. E aí ele dá boa noite e eles entram na ala hospitalar. Essa parte é muito mais legal no livro. E outra, o Ron tá na cama dormindo, apagado. Não existe a cena da Hermione falando que não tem como explicar pro Ron, que não tem como tá em 2 lugares ao mesmo tempo e tal. Isso aí não existe também, invenção do filme. Tanto que o Harry e a Hermione desaparecendo e o Rony perguntando onde é que eles estavam ali é invenção. E por último, mas não menos importante, Harry ganhando sua Firebolt ali no final, ela chegando com uma pena sem identificação e ele experimentando, deixando todo mundo maluco ali e o filme acabando, totalmente inventado. Totalmente, porque o Harry ganha Firebolt lá no meio do ano letivo, ele ainda joga a final do campeonato de quadribol com a Firebolt. A Firebolt é toda desmontada, analisada pelos professores, e aí o Harry ainda fica muito bravo, o Ron briga com a Hermione por causa disso, porque ela que fala sobre a Firebolt, ela acaba sendo desmontada, inspecionada. Então essa cena final aí é totalmente inventada. E aí, meu bruxo e minha bruxa, vocês lembravam de tudo isso? Vocês que já leram o livro, lembravam de todas essas cenas inventadas pro filme? Qual você acha que ficou melhor no filme? Qual você acha que é melhor no livro? Comenta aqui embaixo. E você que não leu o livro, aposto que ficou cheio de vontade de ler pra ver o que mais tem de diferença. Eu aconselho muito que você leia. Se você gostou, não esquece de deixar o like nesse episódio porque ajuda muito. E eu só vou continuar esse quadro aqui de cenas inventadas se esse vídeo for bem aqui, se esse vídeo passar de 100 mil visualizações e esse vídeo aqui tiver bastante like e bastante comentário, beleza? Senão eu não vou ficar fazendo não, porque aí eu entendo que vocês não estão gostando, não estão curtindo o conteúdo. Então é com vocês. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito, feito.